Após ser denunciado pela suposta tentativa de golpe de Estado, Jair Bolsonaro participou de uma reunião em Brasília com parlamentares da oposição para traçar as suas estratégias. O ex-presidente e seus aliados decidiram, neste primeiro momento, contestar a denúncia sob a alegação de que as provas reunidas pela Polícia Federal são frágeis e a delação de Mauro Cid afirmando que o militar foi coagido. Além disso, Bolsonaro e os parlamentares também decidiram dobrar a aposta no projeto da anistia, dizendo que a denúncia inflama o país. No Congresso Nacional, os conservadores apresentaram um manifesto em defesa da democracia e da liberdade, contestando o parecer da PGR e questionando a isenção do Poder Judiciário, afirmando que, se depender dos magistrados, Bolsonaro já entra no julgamento condenado a 20, 30 ou 40 anos de prisão. Que polêmica, hein? Vamos começar? Professora Priscila Silveira, nossa advogada criminalista, professora conceituada, professora de Direito Penal e Processo Penal. Tivemos nessa semana denúncia contra Bolsonaro e outros 33. O que significa isso, Priscila Silveira? Por que isso é tão relevante no mundo jurídico e também político envolvendo o ex-presidente da República? Priscila Silveira, boa tarde. Boa tarde, Koba, toda a nossa audiência, os meus colegas aqui, né, da roda. Koba, vai influenciar e já vem influenciando não só a questão jurídica, a ordem jurídica, mas também temos visto que a Câmara dos Deputados já se levanta aí, né, para a esfera da anistia. É importante a gente também dizer que aqui a gente poderia falar várias coisas sobre essa denúncia, a começar por que ela estaria ali no STF, poderíamos também falar... Vamos começar por isso então, por que a denúncia está no STF? E aí, quem é que tem foro privilegiado aí, Priscila Silveira? Então, aqui a gente precisa dizer que o STF mesmo, ele tem várias decisões anteriores, cada uma delas entendendo por um momento, né, dessa prerrogativa de foro. E a última, Koba, que a gente tem é de que precisaria ter feito no exercício da função, para não deslocar para o juízo de primeiro grau. Agora, ex-presidente não teria foro privilegiado. Agora, me disseram, eu não li toda a denúncia, mas me disseram que o delegado Ramagem, aí vocês até me corrijam se eu estiver errada, ele também estaria entre os denunciados. Se isso é verdade, se isso acontece, está, né? Então, se isso acontece, haveria a possibilidade de ter essa junção, porque teria conexão. E aí poderia minimamente essa denúncia estar lá mesmo. Agora, o problema, né, que a gente também vê é a questão da imparcialidade ou parcialidade. Muitas pessoas têm discutido se alguém que seria uma das pessoas vítimas, né, dessa tentativa pode ou poderia julgar, como é o caso de um dos ministros, né, que teria se colocado aí como vítima e fez algumas atividades, alguns atos que se desdobram numa característica eventualmente de imparcialidade. Então há essa discussão. Agora, a gente avança, porque um monte de gente pergunta, mas é tentativa. O próprio crime que se imputa, Koba, a gente chama, né, um crime de empreendimento. O que seria esse crime de empreendimento ou crime de atentado? A tentativa, ela vai ser punida, até porque, como nós dizíamos, né, e até acho que a Tabata, né, Gui, também falou nesse sentido, é que se conseguiu, o golpe foi feito. Então se pune, na verdade, os atos que se desdobram para essa conduta criminosa. Agora, ninguém aqui está falando o que ele fez, que ele não fez. No direito penal há uma explicação, né, para colocar a figura do presidente. Se a gente for falar de autoria, que a gente chama de autoria intelectual, eles estão querendo colocá-lo nesse sentido. O que seria essa autoria, né, intelectual? A pessoa não vai lá fazer os atos, mas na maneira em que ela instiga, ela estaria colocando, né, essa conduta dentro dos atos atentatórios. E um problema que eu tenho visto, Koba, nem é tanto na imputação, mas na pena. A gente não tem visto, na hora da dosimetria da pena, eu tenho visto uma problemática, porque não estou falando que é certo, nem que é errado, nem que não tenha que ser punido. Mas a pessoa passou lá um batom na estátua e recebeu tantos anos. Então, dentro de uma dosimetria da pena, eu acho que há de ser considerado, que é relevante. Uma questão de proporção, né, Priscila? Mas uma coisa, você falou que o Alexandre Ramagem, deputado hoje, como ele está entre os denunciados, a figura dele atrairia todos os demais para o foro por prerrogativa de função. Só que, Guilherme Mendes, o Alexandre Ramagem não era deputado nos anos anteriores. Ele passou a ser deputado a partir exatamente de 2023. Ele foi eleito em 2022. E a maior parte dos fatos que são constantes na denúncia da PGR, mais de 200 páginas, são relativos a um período anterior.
justamente ao 8 de janeiro. Há até uma grande crítica de parte da crítica específica, né? Da crítica dos juristas, de que não há um elo muito factível, evidenciado entre toda a trama e o 8 de janeiro. E aí, como é que você explica isso, Guilherme Mendes, se o Ramagem não era deputado à época? Então a gente não teria esse foro prerrogativo de função, nem mesmo para o Alexandre Ramagem, de atos anteriores ao seu mandato. Guilherme Mendes. Mas tem a questão da participação ativa do ex-presidente Bolsonaro, não é? No exercício do seu mandato. Então, me parece que essa questão da prerrogativa, e eu também, veja lá, se eu fosse uma das pessoas supostamente investigada ou até processada e julgada, eu preferiria ser processado e julgado por um tribunal superior do que por um juiz de primeira instância. Abriria a mão do seu direito de recurso? Não, mas não é questão do direito de recurso, é questão da experiência. Nós vimos o desastre que foi para o país quando uma vara de Curitiba resolveu processar um ex-presidente da República. Nós vimos o que aconteceu. Eu prefiro mas o presidente da República teve tanta chance de recurso que em recursos conseguiu uma anulação. Sem dúvida, mas ali, veja, nós estamos falando ainda de uma denúncia que precisa ser acolhida, precisa ser processada, precisa ser julgada. Então existem muitas etapas ainda a serem percorridas, não é? Essa histeria coletiva que tem se instalado, já se falando de anistia, o que por si só é uma aberração, né, jurídica, porque você vai anistiar o quê se não houve condenação? Nesse sentido, a fala do presidente Lula semana passada foi bastante curiosa e elucidativa, porque já estão pedindo anistia, quer dizer que já sabem que serão condenados? Mas houve várias condenações, eu não sei se você está acompanhando, a gente teve mais, assim, centenas de condenações em relação aos atos do dia 8. Não, o dia 8, o PL é em relação justamente aos atos do dia 8, não é destinado a essa denúncia. Mas é que então, não há como separar dentro desse encadeamento lógico que a denúncia demonstrou. E é importante perceber que um golpe de Estado, ele não é decidido numa sala do dia para a noite, ele é uma construção. Vamos tentar, vamos sentir o apoio, vamos fazer reunião com embaixadores para sentir como é que seria a adesão e o apoio internacional. Vamos começar a veicular a ideia na mídia ou então com pronunciamentos, porque é difícil você subverter e quebrar a ordem democrática. Para fazer isso, você precisa de uma série de elementos. Apoio militar, que é o primeiro, força. O segundo, o apoio externo, a política externa tem que estar favorável ao seu pleito, como nós vimos que aconteceu agora na Síria. A insurgência contra o regime estabelecido tinha respaldo internacional, não só por isso as tropas invadiram a capital e tomaram o poder do Bashar al-Assad. Então, tudo isso é importante quando você vai subverter a ordem, seja ela democrática ou tirânica, pela tomada de poder. O terceiro elemento é uma construção mínima do ponto de vista jurídico. Então você via lá, não, vamos fazer um decreto, depois vamos dizer que a Advocacia Geral da União tem o poder de dosar ou de avaliar os atos da Polícia Federal. Então existe uma preocupação também em dar uma roupagem de legalidade para essa subversão. Então todos esses elementos, embora tenha se tentado dizer que a denúncia do Procurador-Geral da República está embasada tão somente na delação do ex-general Cid, do general Cid, né? Do coronel. Tenente Coronel, ex-ajudante de ordem, é isso que eu ia dizer. Não é verdade. Você tem ali uma série de elementos, você tem escutas, você tem minutas de documentos, você tem mensagens entre os participantes, mensagens de WhatsApp e, além disso, o fio da meada dado pela delação que era o homem, o braço direito, não era a sombra do presidente Bolsonaro. Então, se esse homem que tinha relações desde a época do seu pai, não é, que é esse sim general e contemporâneo do ex-presidente Bolsonaro, resolveu delatar, e você vê, tem um vídeo lá que mostra quando foi decretada a prisão dele, essa não era uma possibilidade. Então essa história de que, não, ele delatou porque foi ameaçada a prisão, tem um vídeo que mostra até a surpresa dele quando é decretada a prisão e ele foi para a audiência como se fosse dar um testemunho. Então, quer dizer, qual é a pressão? Ele estava sabendo antes, ele fez uma encenação, aquilo era um teatro. Então, toda essa história que vem sendo construída para diminuir o trabalho da Procuradoria-Geral da República, no meu ponto de vista, não colabora muito com a democracia. Sabe quem que, no meu ponto de vista, diminuiu o trabalho da Procuradoria-Geral da República? A própria Polícia Federal, que fez a primeira delação com Mauro Cid sem participação da Procuradoria-Geral da República. Em outros casos parecidos, que a Polícia Federal faz a delação com o delator sem participação do MPF, o nosso judiciário, o STF, já decretou nulidade.
casos recentes, casos de Lava Jato, por exemplo. Ou seja, pelo precedente, essa delação do Mauro Cid, por esse critério de falta de participação do MP, já deveria ser considerada nula. Uma das diversas nulidades que são apontadas para esse caso. Quero trazer o Elias para essa conversa, para entender, Elias, o clima em relação ao projeto de anistia, agora no Congresso, nesse calor da denúncia contra o Bolsonaro. E aí? Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, é um prazer estar aqui mais uma vez. Koba, existe uma máxima que a gente está dizendo assim, né? 2026 está muito perto, né? A gente vê cada momento, cada vez que se discute essa questão da anistia e do lado da extrema-direita, etc., você tem aí justamente um momento de muitos acontecimentos em pouco tempo, né? Assim, agora, a anistia ela já começou ali na discussão da presidência da Câmara, quando estava se discutindo se iria colocar isso à presidência da Câmara. Agora, já com a presidência da Câmara, pós-carnaval, é a hora de ver se isso vai evoluir dentro do Congresso Nacional. Eu não vejo elemento suficiente político para que isso se avance na Casa Legislativa, uma vez que cada vez esse assunto ele vai se esfriando e cada vez mais o que a gente tem acompanhado é uma proximidade, talvez, aí de uma prisão de Jair Bolsonaro. Então, você acha que tem prisão de Bolsonaro à vista? Eu não vou dizer à vista, mas eu acho que está caminhando para, né? Inegibilidade, enfim, o que está acontecendo agora nesse momento é a gente ter aí uma direita, a extrema-direita, como é que ela vai se comportar. A partir do momento que a anistia não for o assunto em debate para existir, para acontecer, que eu acho que é o mais provável, não acho que ganhará fôlego isso dentro da Câmara. Então, esse movimento que vai acontecer, vai ser muito curioso a gente ver como é que está o lado da extrema-direita, como é que ela vai se comportar se caso aconteça, por exemplo, uma prisão de Jair Messias Bolsonaro. Sim, Koba, só para aqui, a anistia não serviria para esse caso, né? Para o Jair Bolsonaro, por exemplo, não teria efeito. Porque ele está inelegível por um outro crime. Então eles teriam que anistiá-lo para poder trazer esse perdão para aquele crime, não para esse, porque a anistia é um Na verdade, ele não tá inelegível por crime algum. É um ilícito eleitoral de abuso do poder político por ter feito uma reunião com embaixadores para descredibilizar as urnas eletrônicas, que foi o que decidiu o Tribunal Superior Eleitoral. Então não teria feito essa anistia, porque seria um perdão para crimes que já teriam condenação. Exato. Então acho que eles já estão pensando nessa anistia que seria para aqueles que já foram condenados e numa eventualidade dele vir a selo, aí aplicar para ele, de fato, uma extensão. Permaneceria inelegível. Não teria fundamento para 2026. Mas criaria um movimento para poder começar a tratar a inegibilidade, né? Que eu acho que é um outro ponto, né? Então, assim, você tem o efeito da anistia, evidentemente é uma vitória para a direita, e aí a partir disso Bolsonaro começa a negociar e começar a transitar para a questão da sua inegibilidade, né? Então ganharia fôlego político, vamos dizer assim. Agora, prender... Não, Koba, só para falar. Bolsonaro vai ser preso? Descubra agora com o Silveira. Vai lá. E aí? Vai ser preso o Bolsonaro? Não, mediunidade. Eu acho que neste momento, eu vou concordar um pedaço aqui com o Elias, não seria, na verdade, bom para quem quer que ele fique inelegível, porque ele ganha força, prendê-lo nesse momento. Porque nós teríamos mais ou menos os mesmos efeitos que aconteceram com o atual presidente, quando então ele foi preso. Eu acho que traria uma popularidade, ainda que ruim, né? Enfim, e eu acho que eles não vão prender. Até porque, Koba, a gente precisa lembrar que prisão preventiva, para que ela exista, a gente tem vários requisitos, né? E eu, particularmente, não visualizo no momento nenhuma possibilidade, né, dele fugir. Ele está com o passaporte apreendido, eles têm onde ser encontrado, né? Ele não fugiu, tem seu advogado de defesa, que inclusive depois a gente pode até falar que eles pediram lá a extensão do prazo, porque tem não sei quantas folhas o processo, e aí o ministro também já indeferiu, né, trazendo para mim até um preceito de cerceamento de defesa, porque 15 dias para poder... Eles tiveram tantos meses para poder formular essa denúncia e agora a defesa dele teria ali 15 dias para formular essa defesa preliminar. Eu acho, na minha opinião, que até traz um cerceamento de defesa para, né, o advogado. Então eu acho que neste momento, Koba, a gente não vai visualizar a prisão do Bolsonaro. Não que não se quisesse prendê-lo, né? Eu acho que, na verdade, a gente tem visto movimentos de
extirpagem, ou seja, de extirpar a direita na questão política, já visando 2026. Eu acho que está aniquilando. A gente vê aí o Caiado, né, vê o Pablo Marçal, né, algumas outras decisões retirando essas figuras importantes na política para 2026. Guilherme, só para trazer a informação completa, eu falei sobre participação ou não do Ministério Público em delações premiadas. Você sabe que até 2018 havia uma discussão se a Polícia Federal poderia ou não fazer o acordo de delação premiada com um delator, né? Porque sendo a ação do Ministério Público, em tese, até então, o entendimento do Ministério Público é que só o Ministério Público poderia fazer acordo. Em 2018, o STF julgou que sim, a Polícia Federal pode fazer acordo de delação premiada com os delatores. Só que em 2021, veja só, hein? No agravo regimental, na petição 8482, o STF decidiu que mesmo a Polícia Federal fazendo o acordo de delação premiada, como foi o caso com o Mauro Cid, tem que ter anuência, tem que ter concordância do Ministério Público, sob pena de nulidade, como aconteceu neste caso. Neste caso, o Ministério Público não participou. E sabe de quem era o caso em 2021? Do Sérgio Cabral. E aí se anulou a delação premiada do Sérgio Cabral. E a mesma coisa aconteceu agora com o Mauro Cid. A pergunta é: teremos uma colaboração premiada do Mauro Cid anulada pelos mesmos motivos, ou meu querido Guilherme Mendes? Eu tenho tudo para acreditar que sim, porque o Supremo Tribunal tem sido técnico nas suas decisões. Então, quer dizer, se há esse precedente, sem dúvida isso vai ser arguido pelos advogados de defesa e provavelmente vai ser reconhecido. Porque, olha, eu divido aqui um pouquinho da minha amiga doutora Priscila, porque eu acho que não há uma orquestração. Nós teríamos que acreditar numa coisa muito superior. Seria de quem? Do judiciário? Quem que teria interesse em barrar a direita? E a direita tem muitos nomes, não é? Muitos nomes. Então, ou achar que um movimento qualquer orquestrado, ainda que seja para punir, tirar um ou outro candidato, vai prejudicar de alguma maneira um pensamento político, eu não acredito nisso. Até porque inúmeros são os nomes, inúmeras são as possibilidades de candidatura. Agora, se as pessoas de fato atentam contra as regras vigentes em processos eleitorais pregressos, elas têm que arcar com o ônus disso. E um dos ônus, às vezes, é uma condenação e, eventualmente, a inelegibilidade. Se a gente quiser discutir a questão da aplicabilidade, da eficácia da lei da ficha limpa, isso acho que é uma outra discussão para frente. Agora, me parece que todas as condenações que vieram tinham motivos reais e concretos. A gente pode até discutir aqui a tese jurídica, se talvez deveria ser aplicado ou não. Mas o abuso de poder econômico caracterizado na candidatura do Marçal existiu. A mesma situação envolvendo o governador Caiado. Em alguns casos, essas decisões foram reformadas. Em outros, não. Nós vamos aguardar, né? No caso do Marçal, a decisão foi agora proferida essa semana. Então, temos que aguardar qual vai ser o posicionamento do tribunal. De modo que eu acho que a gente não colabora muito para o debate democrático achar que, diferentemente do que ficou comprovado depois com a decretação de suspeição e com a nulidade do que aconteceu na Lava Jato, ali sim havia uma intenção muito clara de se tirar um personagem específico da disputa política, que é o atual presidente Lula. Nesse caso, então, quer dizer, se estaria perseguindo todos os nomes, quem surgiu como um potencial ou pretenso candidato, nós vamos tirar do jogo? E outra coisa, quem estaria fazendo isso? Lá atrás nós tivemos o reconhecimento judicial da atuação combinada entre Ministério Público e magistratura, que nada mais deu do que a nulidade de grande parte, de praticamente a totalidade da Operação Lava Jato. Agora, aqui quem é o condutor disso? Nós temos decisões pipocando, Tribunal de Goiás, Tribunal de São Paulo, no caso do presidente Jair Bolsonaro, o Supremo Tribunal Federal. Então, quer dizer, quem está no comando dessa suposta orquestração? Eu, de fato, não acredito nisso. O que eu acredito é que as pessoas, muitas vezes, no exercício dos seus cargos, desrespeitam as regras vigentes. E agora estão colhendo esse tipo de condenação, que, de fato, não sei se vão subsistir até 2026, quando os registros de candidatura vão ser apresentados. Nós estamos falando aqui de hipóteses ainda muito prematuras. Temos 2 anos para aguardar esses processos tramitarem, né? Sim, Gui, mas eu não tem problema de você discordar de mim, mas só que fazendo uma ponderação, né? Acho que a discordância é muito sadia. Eu não falei em momento algum que o Poder Judiciário está tirando, né, a pessoa do jogo. O que eu disse foi que
e até também não falei que ninguém fez. A gente teve o presidente Lula que foi condenado em primeira instância e se só foi descobrir, né, algumas nulidades desdobradas da suspeição e da parcialidade nos tribunais superiores, tal como tem acontecido com o Marçal. O Marçal foi aqui pelo juiz de primeira instância, ele vai recorrer e aí vai se descobrir se teve nulidade ou não. E o Koba trouxe aqui há pouco uma situação dessa delação, né, do Mauro Cid, que vai reverberar numa nulidade. Então por que o Poder Judiciário, já sabendo que é nulo, que é precedente do seu tribunal, já não aborta essa nulidade, já declara essa prova, na verdade, nula? Aqui eu não estou passando a mão na cabeça de ninguém, mas eu acho que às vezes aqui as decisões, elas pendem para alguns lados. E a gente observa que, nesse sentido, não estou falando que o Marçal não fez, não estou falando que ninguém fez, né? O que eu quero dizer é que há sim uma tendência a não se analisar provas, a ter uma questão mais, né, voltada para uma pena mais exacerbada, e aí chega lá nos tribunais. O problema aqui é que esse processo já está onde se visualiza, né, na verdade, a proteção constitucional. E aí há uma problemática. Porque se visualiza uma proteção constitucional, já deveria ter visto que essa prova, né, ainda que minimamente, a análise dela não poderia fazer caminhar ou ir adiante essa ação penal. Então, assim, eu não conheço os autos, mas eu acho que o que ninguém, quando a gente fala ninguém, é ninguém, não é para o João e nem para o José. E eu acho que aqui nesse ponto pende sim para um lado. E aí a gente vê um senso de desproporção na população, na percepção pública, né, Elias? Por que é que está inelegível o Bolsonaro? Por abuso do poder político. Porque ele, enquanto presidente, e nesta condição, convocou uma reunião para assuntos de interesse público? Não, para descredibilizar as urnas. Eu até critiquei muito na ocasião a condenação dele de inelegibilidade, porque eu acho que para ter abuso do poder político tem que ser em proveito próprio. E no caso ele estava criticando o sistema eleitoral como um todo, independentemente de quem ganhasse ou perdesse. Ele não estava fazendo aquilo para que isso revertesse em votos para ele, mas foi a decisão que se teve e que tá valendo. O Ronaldo Caiado, por que foi condenado por abuso do poder político? Porque enquanto governador, usando do palácio, da estrutura, da máquina pública, fez uma reunião lá com políticos para pedir apoio ao seu apadrinhado na prefeitura de Goiânia. E isso foi entendido como abuso do poder político. Você usar a máquina para pedir apoio a alguém? Como assim? Mas, por outro lado, quando a gente vê a lei sendo cumprida para uns e para outros nem tanto, quando a gente vê o presidente Lula usando a máquina pública com um evento que é pago pelo dinheiro público no Dia do Trabalho, organizado pelo Ministério do Trabalho, dinheiro público lá empenhado para ele usar o microfone para aquele público e pedir voto para o Boulos, isso aí não. Aí é uma multa de R$20 mil por ter pedido voto antecipadamente, mas ninguém fala do abuso do poder político por ser o presidente usando a máquina pública. São essas diferenças que vão gerando a insatisfação da população. E aí, como é que você analisa a projeção dessa insatisfação popular em relação a essas decisões? Elias Tavares. Bom, você tem justamente, né, Koba, a gente pode também ver que existe um movimento nos últimos anos, né, que é um movimento curioso, porque antes você também tinha todo mundo dizendo, né, que a justiça era muito à esquerda, né, era muito à direita porque estava condenando o Lula, né? E isso vai simultando ao ponto que estamos hoje, que justamente agora é o contrário, né? Aliás, recentemente eu achei curioso uma fala do Bolsonaro condenando a lei do ficha limpa, sendo que ele, como deputado, era um apoiador da lei da ficha limpa. Então, quer dizer, você percebe que a política ela é um camaleão mesmo. Isso vai se transformando ao passar do tempo, na medida que as coisas vão acontecendo, né? Agora, concordo muito com o que vocês trazem aqui. Existem formas de se fazer de um lado que não é colocado tanto para o outro. E isso é muito ruim. Acaba dividindo a população, descredibiliza as pessoas. Concordo quando o Koba traz a questão do Bolsonaro, quando ele discute a questão da urna. A gente está falando de uma tese. Eu acho que todo mundo pode colocar uma tese e falar, eu não acredito nessa forma de fazer, eu penso que é diferente, né? Então você vê sim muitos excessos e o ruim de tudo isso é que você começa a trazer a população, ou seja, né, a opinião pública, a ficar contra o judiciário, a ficar contra o nosso poder, que era para justamente dar essa sustentabilidade à democracia, etc., né? Então nesse momento hoje, né, quando você vê
que existe ali um pesar da mão em cima da direita, é óbvio que isso para a população acaba descredibilizando demais, né? Ou seja, você tem cada hora mais players, vamos dizer assim, né? A gente está em 2026 com uma possível inegibilidade, aliás, uma inegibilidade num dos principais candidatos da direita para a eleição do ano que vem. Você pega aí Marçal, que também tem uma força para essa extrema-direita, também agora começa a passar pelo mesmo processo de inegibilidade, de novo, né? Não é justificando o que foi feito por ele, né? Não é justificando, se tem que provar, ele tem que ser penalizado, sem dúvida. Agora, o que bate em Chico tem que bater em Francisco também, né? É isso que a gente tem que levar em consideração. Fala, o Gui não gostou. Discordou, Guilherme. Mas isso vem acontecendo só, e acho que vocês estão desconsiderando um fato. Naquela reunião fatídica com os embaixadores, nós não estávamos ali numa reunião primeiro entre amigos, porque eles foram convocados. E dentro da diplomacia, quando há uma convocação ou um convite de um presidente da República, é praticamente uma obrigatoriedade o comparecimento. É diferente de você falar, não, vou reunir amigos aqui, vou defender uma tese. Qual tese? O aborto, a descriminalização das drogas, o Campeonato Brasileiro, enfim, cada um pode falar sobre o que quiser. O que é bem diferente quando o presidente da República chama os embaixadores de diversos países para que ele vá falar sobre uma tese. Agora, era uma tese qualquer? Não. Era um ato preparatório, e isso fica muito encadeado e muito claro, já construindo um cenário de, em uma eventual derrota, deslegitimar o resultado das urnas. Então não é uma questão aqui, eu estou defendendo que eu não acredito, eu não gosto, eu acho que poderia melhorar. Não. É dizendo o seguinte, olha, não funciona, tem possibilidade de fraude, não é o de tal. E se perder, o que isso já está implícito? O resultado não vale. Porque se eu participo de um processo no qual eu não acredito, eu simplesmente não participo. E é engraçado. Então, quer dizer, a urna tem problemas, o processo democrático não é legítimo quando eu perco. Em todas as outras eleições, em inúmeras oportunidades como deputado e também como presidente eleito no final de seu mandato, em que foi eleito com a mesma urna, com a mesma justiça eleitoral, com os mesmos procedimentos, aí estava tudo certo. Não havia nenhum tipo de questionamento, não havia nenhum tipo de suspeita. Mas aí eu digo, olha, se eu for participar, nesse caso agora tem problema. Ou seja, se ganhasse, será que seria sido um problema? Eu acho que não. Agora, o que foi feito foi um ato preparatório de justamente para se criar um clima, e grande parte da população comprou isso, de que havia um tipo de fraude, de interferência nas eleições. O que é um absurdo, que é um grande absurdo. Mas, Gui, eu concordo com você que não faz o menor sentido aquele tipo de reunião, o presidente devia estar preocupado com muitas outras coisas mais importantes, prioridades, outras tantas. Discordo, inclusive, dos fundamentos dele, só que não tem como configurar o ilícito de abuso do poder político porque não há favorecimento próprio. Ele não estava falando que as urnas só não funcionavam contra ele, ele estava descredibilizando o sistema. Quem quer que ganhasse estaria diante de um sistema que, nas palavras dele, no entendimento dele, não era tão crível assim. Então, assim, por mais desprezível, por mais contrário que possa ser a nossa opinião com o que falou o presidente, a gente tem que ser técnico e ser atento à lei. A lei, e a jurisprudência, inclusive, do Tribunal Superior Eleitoral, fala que para que haja o abuso do poder político, deve haver favorecimento próprio. Então, se ele, naquela mesma reunião, pede voto para ele, por exemplo, aí tem abuso do poder político. Se ele, naquela reunião, ele pede apoio dos embaixadores, das embaixadas para servirem de algum auxílio, doação, qualquer tipo de vantagem para a sua candidatura, há abuso do poder político. Mas não houve. O que houve foi um discurso com o qual eu discordo inteiramente, mas que não configura o abuso do poder político.